Alô, amigos queridos. Hoje eu venho trazer para vocês um assunto que eu julgo extremamente importante, dada a gravidade de como, na minha percepção modesta, o movimento espírita se perdeu. Recentemente recebi um material, um convite, uma proposta, elaborada pela Federação Espírita Brasileira, através dos conselhos regionais, para falar a respeito de inclusão na evangelização. Eu fiquei simplesmente chocado, constrangido, para não me dizer envergonhado, quando eu digo para as outras pessoas que sou espírita a respeito dessa proposta. Ela não tem nenhum sentido. Ela não tem nenhum sentido. O grande lema da doutrina espírita, o estandarte da doutrina espírita, é: fora da caridade não há salvação. A caridade, como está muito claramente estabelecida no Livro dos Espíritos, na questão 886, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus. Ele diz assim: olha, como Jesus interpretaria, qual seria o conceito dele? A espiritualidade diz o seguinte: benevolência para com todos. Todos são todos. Como se falar de inclusão? Inclusão pressupõe exclusão. Eu não sabia que a casa espírita, em dado momento, excluiu alguém. Deixou de fora alguém, se é para ter benevolência para com todos. É tão claro. É tão claro. O nosso Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Se eu olho ao outro, a qualquer um, o outro, quem é o próximo, é qualquer um, como a mim, como eu posso excluir alguém? Eu estou chocado de perceber que o movimento espírita, que certas casas espíritas, aparentemente, se a federação está precisando propor inclusão, de saber que elas vinham excluindo pessoas. Né? Então, o que significa amar ao próximo como a si mesmo? O próximo, a pergunta é: quem é o próximo? Qualquer um. O que diz o nosso Evangelho no capítulo 11? A lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. O amor, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Como que nós vamos fazer fusão dos seres com exclusão, com inclusão? Eu sempre imaginei que todos estavam incluídos. Eu nunca consegui imaginar uma pessoa excluída dentro de uma casa espírita. Nós não perguntamos qual é a religião dela, qual é o sexo dela, qual a orientação sexual dela, qual time que ela torce. Ela é um espírito. Dentro da casa espírita, nós só poderíamos ter uma única visão. Um espírito está na nossa frente. Pode ser encarnado, pode ser desencarnado, mas é um espírito. Se é um espírito, é filho de Deus. Está incluído de antemão, a priori, sem discussão. No capítulo 15, fora da caridade não há salvação, nos diz o apóstolo Paulo: submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta. É necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna ação da vontade. Bom,
Esforçai-vos, pois, para que vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírito e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dada que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo de seita a que pertençam. Paulo, o apóstolo, Paris, 1860. Também estava eu lendo aqui material produzido em Sacramento, terra do nosso querido Eurípides Barçanufo, a educação do espírito na Era Nova. Essa sim, uma proposta muito mais digna e séria, de olhar a todos como espírito. E prefaciado pelo Dr. Bezerra de Menezes, cuja autoridade nós não discutimos, diz o nosso querido Eurípides. Bezerra. As lições divinas contidas no Livro dos Espíritos e outros, como o Evangelho, a Gênese e o Livro dos Médiuns, não são lições para serem apenas lidas. Essas lições atendem àqueles que trouxeram compromissos com sua evolução, carregando consigo o desejo de compreender as diversidades presentes no campo mental. Para isso é imprescindível buscar o conhecimento para vivenciar e sentir o valor da verdade em sua vida. A doutrina dos espíritos, segundo o Dr. Bezerra, não pode ser vista de forma materializada, palpável. Isso significa que ela é uma doutrina que se dirige à moral, à educação do pensamento e dos sentimentos. Sentir é uma questão ligada à forma de pensar e agir de forma consciente. Diz mais adiante, esse milênio está destinado à educação do espírito. Todos são espíritos. Todos estão incluídos, a priori, sempre. Ver o irmão como espírito é uma tarefa complexa, que vai pedir atenção e uma observação contínua sobre a forma de pensar e agir. Eurípides Barçanufo assumiu, nas palavras de Bezerra, junto ao Cristo, a tarefa de contribuir com os espíritos que irão auxiliar na modificação da conduta mental desse milênio, esforçando-se para construir uma moral elevada de acordo com as leis divinas. Esse irmão, tutelado por Vicente de Paula, Maria Santíssima, nossa querida Maria de Nazaré, reencarnou na pequena cidade de Minas, e ele fala um pouco sobre Eurípides, o trabalho dele lá no Colégio Allan Kardec, no início do século XX. E depois, mais adiante, ainda no prefácio da obra, diz Bezerra, um novo cenário de educação foi aberto por Eurípides Barçanufo a pedido de Jesus. O império dos homens vai desaparecer para que o império divino, construído nas bases da fraternidade universal, se estabeleça. O planeta Terra ganha sua promoção para mudar sua classificação no sistema solar, onde a universalidade divina estará presente na vida de nossos irmãos. Eis o papel do espírito espírita desse milênio, educar os seres como espíritos imortais. Estamos apostos com Jesus a nos guiar. A equipe Eurípides Barçanufo tudo fará para dar sustentação e amparo aos novos educadores da era de luz e de regeneração. Saudamos com alegria o papel dessa equipe que, orientada por Jesus, avançará nesse novo milênio. Apresento-lhes o livro Educação do Espírito na Nova Era, uma nova visão de educação para o terceiro milênio. Este é o primeiro de uma série voltada para a educação dos espíritos do terceiro milênio. Paz e trabalho redentor, um abraço desse servidor amigo Adolfo Bezerra de Menezes. Então, só inclui
quem excluiu. Vamos refletir, movimento espírita. Nós não temos capacidade, direito de excluir ninguém. O espírita vê a todos como espírito. Reflitamos. Muita paz.